Me acabaram recomendando esse mangá aqui, que eu já pensei que era um mangá bem esquisito, já que vocês têm tendência a me recomendar esse tipo de mangá. Mas quando eu fui vendo, parece mais um One Punch Man com zumbi. É, parece um zumbi One Punch Man. O nome dele é Mr. Zumbi. Mas enfim, vamos deixar de enrolação e vamos analisar essa obra-prima. O mangá em si já começa no trio do trem, onde o cara fica muito desesperado no trem. Isso porque ele ia atropelar uma criança e uma mulher. Só que ela acaba sendo salva, e ela meio que vai agradecer. E quando ela percebe, é um zumbi. Então ela acaba gritando com medo. Depois começa a contar a sua história do cotidiano, onde ele acorda, escova os dentes e salva pessoas. Ele adora salvar pessoas. Ele é um zumbi um pouquinho diferente dos outros. Isso você fala que também conta a história da vida dele, que ele era um humano que estudava na escola e foi mordido pelo zumbi, onde teve o início do apocalipse de zumbi. E nesse apocalipse não aconteceu igual o que acontece nos filmes. Os humanos conseguiam revidar até muito bem com esses zumbis, conseguindo matar eles com facilidade. Enquanto ele passou um bom tempo treinando o físico dele, o treino do Saitama, onde ele ficou bastante forte, musculoso. Mas enfim, numa loja ele pega um carregamento de comida, onde ele vai levar esse carregamento, onde ele está sendo vigiado pelo JJ Jameson. Eu quero a foto do Zumbi Man. Mas enfim, ele quer mostrar que essa pessoa não é gente boa para trás da máscara. Mas ele pega o carro e acaba dando um salto bem gigantesco, onde acaba assustando o JJ Jameson. E ele acaba voando lá pro espaço e caindo lá no território dos zumbis. Onde aqui nós descobrimos que ele é o rei dos zumbis. Sim, todos ali adoram ele. E ele repousou o local, que é o seu trono, onde ele tem generais zumbis, que são zumbis especiais que evoluíram ao passar dos anos, se tornando zumbis classe SSS, que são os mais poderosos, os generais dele. E eles odeiam extremamente os humanos, querem destruir os humanos. Só que ele é contra porque ele realmente gosta dos humanos. Até o momento que eles acabam escutando um som, que é um som de helicóptero, onde tem uma mulher que é a presidenta dessa organização secreta, que acaba tendo o trabalho de eliminar os zumbis. E também é falado que também tem uma bomba nuclear dentro dessa joia desse avião dela, que ela quer meter lá pra matar todos os zumbis de uma vez só. Pelo visto ela odeia zumbis, e tanto que ele vai lá averiguar pra saber o que tá acontecendo e manda os generais evacuar a cidade. Aparece também esse sujeito aí de espada que parece ser forte e alguns zumbis descontrolados, onde também aparece um cientista que é de outra organização, onde ele pega um monte de reféns, de pessoas inocentes pra matar, ou melhor, alimentar os zumbis, chamar a atenção dos zumbis pra poder evoluir esses zumbis. Ele é do mal. Nem essa organização que essa presidenta aparece é a favor dele. Claro que aparece também o exército, não fica tirando dos zumbis. Só que os zumbis é defendido pelo próprio rei deles, que acaba ficando na frente para levar os tiros. E não acontece nada, já que é o Saitama da vida. E o cara furioso acaba pegando uma bazuca e metendo no Mr. Zumbi e atingindo o cara. Só que quando ele vê uma foto, ele vê que é a foto do salvador deles, que é aquele cara que fica salvando as pessoas. Ele acaba se assustando, descobrindo que era uma pessoa que fica salvando a vida dos humanos. Então ele fica meio desesperado. E quando o zumbi não acontece porra de nada, mas aquele cara que parece esse fodão acaba descendo do avião, enquanto o cara acaba correndo, pega o zumbi lá pelas costas, sai correndo e joga ele do cuburão. Eu até pensei que ia capturar ele e todo mundo até se assusta porque ele capturou aquele zumbi, mas na verdade não é zumbi. Eles acreditam que é humano com máscara de zumbi, já que esse zumbi fica salvando toda hora humanos, então eles acreditam que é humano com máscara. Enquanto o cara fodão que acabou descendo, ele acaba lutando contra um zumbi mutante, não, ele até tem uma certa leve dificuldade, mas acaba lidando bem com ele. Até o momento que o Mr. Zumbi acaba escutando o som da briga e ele acaba desaparecendo. A menina acaba notando a falta dele. E sim, esse cara fodão acabou derrotando o zumbi. Só que acaba frustrando o Mr. Zumbi porque conhecia aquele zumbi, que é da família dele. A presidenta dá a ordem para tentar matar esse zumbi. Na onde ele faz isso, tentar matar. Só que esse zumbi não é nada fácil. Acaba derrotando ele até fácil, deixando ele só de cueca. Isso deixa a presidenta com muita raiva, furiosa. Tanto que ela acaba usando sua velocidade para chegar até o zumbi no momento, para poder derrotar ela pessoalmente. Mas a espada dela acaba quebrando quando bate na cabeça dele e ainda por cima viu que ele é muito forte. Então ela pega uma espada especial que mata zumbis. Enquanto ele só quer se explicar para não ter que lutar contra ela. E assim começa a batalha deles dois. Não, eles tentam se matarem, ela tenta dar um ataque rodando para poder pegar ele, mas ele acaba se esquivando tudo facilmente. Enquanto aquele fodão, ele fica todo humilhado ali no chão quando ele é resgatado pelos soldados. Mas ela ainda fica tentando cortar ele, na onde fica usando a velocidade dos dois, da onde eles ficam voando, tentando um matar o outro. Na verdade, ou ela só querendo matar ele, e ele tentando só correr. Mas no fim, ela consegue cortar ele, na onde ela acaba mandando uma mensagem que conseguiu cumprir a sua missão. Algumas pessoas ficam felizes, só que é por enquanto, porque a bomba do criar acaba saindo. Isso porque teve um espião daquela organização que eu falei que não tem nada a ver com ela, onde acaba soltando a bomba pra matar ela e o zumbi man ali. E também as pessoas inocentes que foi resgatado. E ela ficou um pouquinho sem esperança, mas acabou que o zumbi acaba ali chegando perto da cara dela, onde ele acaba girando
exatamente aqui, mas ela pergunta quem foi que derrotou ele. E ele fala que foi um tipo de zumbi, ou uma pessoa que vestiu de zumbi. Mas descobriu que também tá na escola. E ela fala que vai tentar descobrir mais sobre ele. Isso porque também ela odeia a presidenta, ela vê como uma rival. A presidenta que ele acaba servindo, hein? Enquanto isso, eles estão lá comendo sorvete dentro da sala com a presidenta estão esperando o líder deles aparecer, que é o líder de todos aí. Onde é o primeiro humano a ser modificado e mudar as suas tendências humanas, onde ficou mais máquina que humano. E ele fala pra todo mundo lá que ele tem que derrubar uma pessoa, só que eles fizeram de tudo, até castrar a pessoa. E eu não sei porquê, mas esse anime fala muito em castrar a pessoa. Eles têm alguma raiva dos ovos do cara. E ele falou mais ou menos assim. E ele fala que se alguém conseguir fazer ele entregar a organização que é onde ele trabalha para eles, ele vai dar um prêmio. E o prêmio é se tornar vice-presidente, ou maior vice-general, ou tenente, se preferir assim. Mas acaba que todo mundo tenta, só que não consegue porque o cara é resistente, ou é porque os caras fazem uma coisa muito imbecil, que é tocar sino e tal. A garota acaba perguntando o protagonista se ele conseguiria fazer ele confessar. Ela acaba se exibindo dizendo que sim, que seria mamão com açúcar, fazer ele até cantar. Ela acaba até ficando surpresa com isso e até entregando ele lá. E ele vai acabando indo fazer ele confessar, onde acaba arranhando ele, simplesmente arranhando o braço dele. Ele até acaba rindo, pensando só com um arranhão, você acha que eu vou confessar? Pra um cara que foi castrado, não confessou, realmente seria difícil. Só que o problema aqui é que ele arranhou propositalmente para infectar ele com o vírus dos zumbis. Tanto que ele foi infectado e ele acabou obedecendo o rei. Não, ele acaba pegando, mandando se levantar. Ele acaba se levantando e depois manda contar o seu nome e a sua história. E depois ele fala quem é você, com quem você trabalha e qual é a localização das pessoas. Ele fala tudo, mas depois ele fala que com esse vírus que ele plantou nele, ele pode cometer o posto de viver quando ele quiser. Isso se ele quiser. Como uma forma de pedão ou algo do tipo. Mas de algum jeito a organização acaba percebendo que ele sabe a localização deles e acaba até se preparando para fugir dali. Só que o líder da organização, que é um cientista, fala que não, porque o projeto dele já tá quase tudo pronto e eles querem que ele venha até lá para ver o projeto dele, que deve ser alguma ameaça bem assustadora. E como o Mr. Zumbi ganhou, o cara que é evoluído, ele chama ele para poder dar o presente, ou melhor, a promoção pessoalmente. Quando ele leva para um beco estranho e quando vê, ele chama ele de zumbi. E sim, ele fala que sabe que ele é um zumbi e ataca ele, decepando a cabeça dele na hora, ali naquele momento. Mas uma velocidade muito rápida acontece, onde acaba empurrando ele para a parede, onde ele fica bem ferido. Aí os robôs começam a atacar ele, só que ele acaba destruindo esses robôs facilmente. Quando ele vai ver quem é o próprio zumbi que está literalmente vivo, sem a cabeça. E aí começa a atacar ele acaba se esquivando e ele acaba atacando, então ele se esquiva e depois eles se afastam um do outro, onde o zumbi man acaba generando a sua cabeça automaticamente. Ele é imortal. E tem umas pessoas que estão ali assistindo também, onde fica também bastante surpreso com essa ação. E ele fala que quer conversar e não quer lutar, porque não é o objetivo dele. Mas o cara fala que não vai escutar um zumbi, porque não sabe qual é o objetivo, provavelmente é alguma coisa do mal. Então ele mostra o seu corpo metálico, onde chama a armadura do Homem de Ferro e acaba vestindo essa armadura. E assim ele acaba chutando a cabeça dele, batendo nele, espancando ele de várias formas, irritando bastante o Mr. Zumbi, onde ele acaba se transformando e ganhando cabelo. Agora veio o Dragon Ball, foi? Isso deixou o Homem de Ferro aí surpreso, na onde acaba ele mostrando, dizendo que não vai ter perdão pela o que ele fez com ele, deixando ele irritado. E ele fala que vai destruí-lo. Todo mundo fica bem assustado com isso. Ele diz, cai pra dentro. Isso quando os outros dois acabam correndo dali, porque viu que ali é uma ameaça. E quando ele estava fugindo, alguma coisa passa rápido, onde era ele, todo destroçado. E isso parece também na frente dele, o Mr. Zumbi. Os robôs tentam distrair ele. Isso quando eles estão fugindo, onde eles acabam fugindo pra um local ali, falando, e ele fica pedindo ajuda deles dois pra poder derrotar o Mr. Zumbi. A garota acaba duvidando se vão conseguir, dizendo que aquele cara ali não é um cara que é facilmente derrotado. E acaba fugindo e se separando, onde ele acaba literalmente com um soco, pegando o continente inteiro e subindo, mano, com um único soco. É o One Punch Man mesmo. Esse faz um garoto que tava vendo aquilo ficar bem surpreso. E depois ele pega o corpo do cara, na onde ele pendura bem em cima, e fala que vai ver as memórias dele, mesmo que ele não consegue controlar ele muito bem, por causa que ele é um 100% robô. Então ele usa o seu vírus, vê a memória dele, que ele era um cara que perdeu os pais quando era criança, teve a sugestão de se tornar um robô, ele quis se tornar um ciborgue, e ele diz que tá entediado e diz que não quer mais lutar contra ele, então acaba jogando ele e vazando. Não, ele acaba sendo salvo pela garota que tava embaixo.
E ela fala que aquele cara é um verdadeiro monstro, que não deve ser combatido tão facilmente. Enquanto isso, ele tá lá na academia pegando as suas malas pra tentar fugir dali. Quando ele tava tentando fugir, aparece uma moça, na hora ele tentou atacar essa moça pensando que ela descobriu a verdade. Só que ela mostra a carta falando que ele foi promovido. Ele acaba estranhando sem saber o que aconteceu. Até pergunta se algum chefe, alguma pessoa não falou para ela sobre o que aconteceu. Ele falou que sim, que ele foi promovido, só isso. E falou que também é um bom humano. Enquanto isso, na sala, ele lá no hospital, a outra presidenta olha lá, conversando com ela, fala por que não entregou ele. Ele fala que ele é muito forte e realmente é melhor deixar ele mais próximo dos humanos que longe. E ele será útil contra a guerra da organização do mal lá. Ela até pergunta se ele perdeu novamente. Ele fala que isso não importa pelo momento. E ela pergunta se ela fez o preparativo. Enfim, ele vai pra nave dele, enquanto o protagonista ele vira general de frota. Não, ele tem uma frota só dele ali. E assim eu vou acabar esse capítulo por agora. Se vocês gostarem e atingir 500 likes, eu faço a parte 2. É a minha meta para todos os meus vídeos agora, 500 likes. Então, até a próxima.